CENIPA ter divulgado um relatório, mesmo que preliminar, em outros acidentes aéreos no Brasil. É claro que ainda bem que faz tempo que a gente teve outros acidentes e tomara que nunca mais a gente tenha outro, porque afinal de contas sempre são tragédias. Mas evoluiu, pelo jeito, o trabalho do CENIPA. Isso também deve evoluir na tramitação das ações no judiciário. Vocês têm uma expectativa de tempo para tudo isso? Então, historicamente, o CENIPA, e isso inclusive foi dito hoje na reunião, que a tendência é que eles demorem pelo menos 1 ano para ter uma conclusão final. Só que, repito, o CENIPA ele não está apurando a responsabilidade. Corre em paralelo, em apartado, uma investigação pela Polícia Federal. A competência é da Polícia Federal. Certo. E essa apuração pela Polícia Federal, ela sim vai apontar as responsabilidades. Pode haver uma comunicação entre as investigações, mas elas são investigações, eu diria, autônomas. A Polícia Federal não é obrigada a entender a forma como o CENIPA está investigando e vice-versa. Agora, doutores, falando sobre jurisprudência, a gente teve já alguns acidentes aéreos marcantes na história do Brasil, a exemplo daquele em Congonhas, a Latam e tudo mais. Falando disso e apoio realmente em jurisprudência para esse caso em específico, claro que com seus detalhes e apurações que são únicas, né? A gente tem alguma relevância nesse sentido de jurisprudência? Como é que a Justiça olha para essas questões já ocorridas e desse voo da Voipés também? Não tem precedente. Não estão ouvindo bem. Eu vou responder. Tem precedentes judiciais, inclusive aqui ao lado do doutor Eduardo Lemos Barbosa, atuou em todos esses casos citados e ajudou na construção dessa jurisprudência, no sentido de dizer, existe jurisprudência dos acidentes aéreos no Brasil e a tramitação desses inquéritos, dessa investigação pelo CENIPA e pela Polícia Federal, elas vão sim basear futuras decisões judiciais. Tem previsão de tempo tudo isso, doutor? Então, o relatório do CENIPA, eles falaram hoje oficialmente cerca de 1 ano, pelo menos, acidentes aéreos... Isso relatório, mas as ações no judiciário, vocês têm alguma previsão ingressando em quanto tempo? Porque são ações sempre que tem uma tramitação longa, né? Estão nos ouvindo? Sim. Perfeito. Não há uma obrigatoriedade com relação à tramitação do tempo legal dessas ações, mas, em média, elas não são tão rápidas. Finalizamos, né, Fê? A gente perdeu o contato, né? A gente está com um problema. Eu quero muito agradecer ao doutor Rafael, ao doutor Eduardo, eles são claros nas respostas. Agora está melhor? Não. Agora está melhor. Perfeito, vamos lá. Essas ações judiciais, está me ouvindo, Felipe? Perfeito. Essas ações judiciais, vejam bem, como é claro e evidente a culpa da empresa aérea, tanto a Latam quanto a Voipar, vou falar bem sério, tem muito debate sobre isso. O passageiro não tem culpa de sentar naquela poltrona e acontecer o que aconteceu. Então, não excludente de responsabilidade, ou seja, não há dúvida em relação ao dever de indenizar. Então, eu acho que essa sensibilidade com as empresas, que nem são elas que vão arcar com o ônus, sim a seguradora, que é uma seguradora milionária, eu tenho convicção que até por uma questão mínima de humanidade, elas vão fazer um acordo e pagar essas famílias que já estão dilaceradas por um acidente que poderia ser tranquilamente evitado caso aquele sistema de degelo tivesse corretamente funcionando. Só para deixar claro para quem estreou a citação à Latam, é porque o voo era compartilhado, né? Muitas pessoas estavam naquele voo da Voipaz, mas ali eram pessoas advindas de voos da Latam que utilizavam esse serviço de forma compartilhada. Por isso também tem a responsabilidade solidária, é isso? É o sistema Codegest, onde aquele trajeto Cascavel-Guarulhos era operado por quem? Pela Latam e pela Voipaz. Nós dois temos clientes que compraram, achando entrar na Latam e entraram na Voipaz. Sem querer fazer juízo de valor, mas uma companhia é uma companhia, a outra companhia é uma companhia visivelmente bem inferior, entende? Então a Latam, não vejo como ela não vai assumir a responsabilidade desse acidente, entende? Isso eu tenho certeza e convicção que juridicamente é 100% ela também responsável.
Agora, doutor, só para finalizar, que a gente já está estourada aqui, mas em 2006 houve a crise das aéreas, inclusive a CPI das aéreas, que foi também estabelecida para até divulgação ali de dados com relação à caixa preta, se tornaria sigiloso, enfim, governo Dilma. Queria te ouvir a respeito disso também, porque o apagão aéreo nesse período e também demais transtornos que a gente vê ainda acontecendo em termos de manutenção ou até de falta de recursos para que as empresas aéreas possam sobreviver, né? Muitas entram em RJ. Como é que a gente olha para essas condições no momento atual do cenário brasileiro aéreo? Olha, é um cenário preocupante, né? Você sabe que algumas companhias aéreas estão em recuperação judicial e as que não estão em uma saúde financeira debilitada. E eu pergunto para vocês, saiu na rede social, recente, antes do acidente, que essa aeronave, mas essa companhia Voo e Paz, não funcionava o ar-condicionado. Nós estamos em 2024. Como pode um ar-condicionado não funcionar dentro de uma aeronave? Como pode manutenção? Tinha até um ex-funcionário que disse que botou um palito para abastecer uma aeronave. Quer dizer, há deficiências grandes. Então, eu espero que a ANAC, aí não é problema do CNIP, fiscalize essas questões, né? Porque os erros, os avisos da tragédia, eles vêm. Não existe não funcionar ar-condicionado em 2024 numa aeronave. E aconteceu. Sim. E as outras empresas passaram de financeira debilitada. Realmente é preocupante. Eu espero que os órgãos responsáveis federais fiscalizem essas questões de manutenção das companhias aéreas.